Sejam bem-vindos a todas e todos. Esse é o canal Leitura com José. Eu sou José Domingos Rangel da Silva Filho, professor, ator, escritor e divulgador de ciências e saberes para todos, porque todos devem ter acesso ao conhecimento. Então, posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. Pessoal, essa frase é atribuída a Voltaire, né? Então aí, só que na verdade essa frase é da escritora britânica Evelyn Beatrice Hall, né? Que mais de um século após a morte do pensador, né, escreveu essa frase em uma biografia sobre a vida de Voltaire, para tentar sintetizar as ideias do escritor e historiador, né, filósofo francês, um dos grandes iluministas, e que trazia em sua obra ênfase à questão da liberdade. Então, repetindo para vocês, posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. Então vamos lá. Pessoal, eu estou criando esse vídeo para uma nova lista, né? E nessa lista eu trarei a vocês livros motivadores, beleza, galera? Livros motivadores, né? Para que vocês possam fazer leituras proveitosas que possam acrescentar a vocês muitas coisas e ajudá-los, talvez, né? A até resolver coisas ou ter ideias. Então, essa é a ideia dessa playlist, né? Beleza? Então, vamos lá. A ideia é trazer livros, né, que motivadores aí, com ideias que possam ressignificar, né, para nos ajudar aí problemas do dia a dia, né, e às vezes até resolver questões mais amplas. Esse processo de associação, né, aparentemente não conectados com problemas da vida, né, de coisas fictícias, por exemplo, já é um processo aí antigo, né, que existe há muito tempo. Então, desde que o ser humano foi capaz de pensar e imaginar as coisas, entendeu-se, né, que uma história tinha um enorme poder de trabalhar dentro da mente humana, né, dentro das pessoas, no sentido de tocá-las, de ensiná-las e tudo mais. Então daí surge a ideia de que uma história pode mudar, né, um comportamento, resolver um problema real da vida da pessoa, né? E essa ideia já é uma ideia clássica aí, né? Há vários gêneros literários e textuais que trabalham com essa ideia e cumprem esse papel aí já há milhares de anos na cultura humana. Então, vou citar um bem antigo, que realmente remonta a milhares de anos, que é, por exemplo, a tragédia grega. A tragédia grega, ela constituía-se de um texto dramático, um texto de teatro, que era representado em uma arena, né? Que eram os antigos teatros gregos, eram chamados arenas mesmo. E esses teatros gregos, eles eram, na época, como se fossem grandes... Na época, como se fossem, não. Eles eram, na época, a sua época, grandes espetáculos. Um dos mais conhecidos e talvez o maior, mais famoso teatro grego, né, que chegou ao nosso conhecimento na atualidade, é o teatro de Epidauro, que fica na Grécia. Aí. Esse teatro de Epidauro, ele comportava, estima-se aí que até 25 mil pessoas, o que para a época era uma quantidade assim absurda de gente. Era como você imaginar nos dias de hoje um estádio de futebol bem grande e lotado. Então, as pessoas iam em peso para assistir a tragédia grega. Em que consistia? Em que essa tragédia grega ajudava as pessoas, a vida das pessoas naquela época? A tragédia grega, ela representava questões realmente muito trágicas e difíceis de lidar na cultura, não apenas da época, mas inclusive na cultura atual. Várias das questões da época são questões ainda hoje, né? Inclusive questões importantíssimas. A psicanálise, por exemplo, trabalha com conceitos que foram
apresentados aí por tragédias gregas, né, como o conceito psicanalítico do complexo de Édipo, que traz o Sigmund Freud, até hoje, até os dias de hoje, e isso ainda é muito importante. Então as pessoas iam ao teatro para ver a tragédia grega. E como que isso funcionava para aquela cultura? Naquela cultura existia um conceito chamado catarse. Esse conceito ele implica numa ideia de purificação, de expurgação, de você conseguir resolver ali os seus conflitos que te deixam aborrecido, triste, enfurecidos, através da contemplação daquela forma de arte ali. Então, a catarse grega, lógico, purificação, entre aspas, era uma coisa muito mais complexa, né? As palavras gregas, traduzidas direto para o português, acabam perdendo significação, mas vamos dizer assim, ao ver, tentando explicar nessa catarse, ao ver ali atrocidades, né, homicídios, parricídios, como no caso do complexo de Édipo, né? Complexo de Édipo não, do Édipo Rei, que dá origem ao complexo de Édipo, depois trabalhado aí pelo nosso queridíssimo Freud, esses conceitos eram então abomináveis e terríveis, e porém já eram questões psicossociais, questões que estavam na psique das pessoas. Quando eu digo psicossocial, psicológico, eu estou trazendo para nossas para concepções modernas, né? Para ciências humanas e conceitos científicos também contemporâneos, né? Lógico que naquela época não existiam esses conceitos, mas trazendo então, utilizando esses conceitos para tentar compreender aquela sociedade, esses problemas eram sim questões, digamos assim, psicossociais, e que uma grande quantidade de pessoas se beneficiavam ao ir assistir as tragédias e ver ali, porque a questão não é apenas as especificidades, né, como é o Édipo no caso, né, a história do Édipo, né, no qual o filho acaba por fim, né, dando cabo do próprio pai, e isso é uma situação absolutamente destruidora para a personalidade desse personagem do Édipo, né, que acaba muito mal na situação. E então veja que as questões realmente eram trabalhadas aí pela arte, pela literatura. Aí nesse caso vamos pontuar que além da literatura você tinha ali, né, a atuação, a dramaturgia, você tinha a participação de coros, tinha uma parte musical envolvida, né? Era todo de fato um espetáculo multimídias, né? Se você pensar na literatura como uma mídia, no teatro como outra, na música como outra, era um espetáculo multimídia da época. E então eu traguei a tragédia grega como exemplo de que o livro, as coisas escritas, elas vêm há muito fazendo esse trabalho aí, né, de ajudar as pessoas com as suas questões. Um outro gênero textual que eu vou citar aqui são as parábolas. Vou citar aqui especificamente as parábolas do Novo Testamento, né, atribuídas à importantíssima figura aí do nosso querido Jesus Cristo. Então ele trazia parábolas, né, para explicar situações que também eram problemáticas, né, no contexto a que se refere, dado que Cristo trazia propostas diferenciadas e com caráter revolucionário para a época. Então pessoas que há séculos e séculos viviam em circunstâncias muito sérias e rígidas em relação à religião, de repente se viam assim, em uma dificuldade muito grande de estabelecer uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de um pensamento que se mantém há muito tempo. Então, por exemplo, na parábola do bom samaritano, você tem aí Cristo demonstrando, né, para a fé judaica, né, para as pessoas, porque Cristo como judeu pregava para os judeus e trazia ali uma nova proposta de interpretação tanto do Velho Testamento como de postura mesmo para a vida, e daí então surge o cristianismo, né, a partir dessa figura. E Cristo traz nessa parábola, o bom samaritano, a inserção do indivíduo que era de outra etnia, né, outro grupo étnico, né? Então os samaritanos eram de um grupo étnico
próximo, mas diverso, e tinham também religião diversa. E aí naquele dia, naquela parábola, Cristo apresenta então o conceito de que naquela circunstância o próximo você tem que amar como a si mesmo, né? E proteger e perdoar e tudo mais, né? O próximo, naquele dia o próximo foi uma pessoa de outra religião, né? Então, eu queria trazer esses dois exemplos aqui para vocês. Ok? Então vamos lá. Antes de falar sobre esses trechos, né, ou desses livros inteiros, eu já até falei um pouquinho de dois, né, trechos aí. Na verdade, de um gênero textual inteiro, aí falei de uma peça, chama-se Édipo Rei, quem tiver curiosidade, vale muito a pena ler, já tem tradução em português. E falei aí das parábolas, né, de Jesus Cristo, tem várias aí nos evangelhos, então recomendo aí que peguem aí, né, as suas bibliazinhas também e procurem as parábolas para poder aprender aí com as parábolas. Procurem também o Édipo Rei para ler o Édipo Rei, ou reler para quem já leu e ter aí essa perspectiva novamente. E existem outras tragédias gregas também. Todas elas são de extrema função no que tange o tema da nossa aula de hoje, né? Que é você pensar sobre coisas e aí, quem sabe você não consegue obter aí através da leitura, né? Mesmo que não seja do teatro em si, mas obter aí um pouquinho do sentimento grego de catarse da sua época, né? A pessoa, que maravilha! Eu já consegui, ao ler esses textos assim, ter sim essa... se você se concentra bastante, você consegue imergir na história, né? Afundar, mergulhar profundamente na história, e a partir daí você vai conseguir sentir algumas dessas sensações que te colocam num lugar de dor, e depois quando você volta para a realidade e viu que que aquilo de fato, né, não aconteceu, então vem também aí um alívio. Essas sensações, elas vêm muito automaticamente, elas não são pensadas, são coisas do âmbito da mente mesmo. Então a ideia hoje é falar sobre isso, né? Então vamos lá. Eu quero, antes, né, de continuar e de sugerir mais um livrinho aí, falar sobre essa questão, né? Nos últimos anos, uma grande quantidade de pessoas vem aderindo aí a treinadores / consultores personalizados, né? No Brasil, o pessoal chama de coach. E está razoavelmente correta aí essa pronúncia, né? A questão é, adendo, não se escreve, né, com C-O-L-T, tá? É coach com C-O-L-T. Essa palavra existe no inglês e significa cavalo, então não. A palavra é coach, né? C-O-A-C-H, tá bom? Soletrado aqui para todo mundo. Antes de continuar então falando do coach, eu vou entrar no site aqui, administradores.com.br, né? E vou ler aqui uma breve explicação sobre essa profissão, né? Sobre os termos dessa profissão. Então eu vou aqui entrar nesse site rapidinho e vou fazer uma breve explanação aqui, tá? Citando este site. Anotem aí, administradores.com.br, tá bom? E podem entrar lá e vocês mesmos fazerem a sua própria leitura completa desse texto, caso vocês queiram reler ou citar para algum trabalho. Enfim, o tema é interessante. Então, coach é a palavra inglesa, né, mas de origem húngara, Kocsy. Kocs é a cidade da Hungria que fica no condado de Cameron-Esztergom, às margens do rio Danúbio. O meu húngaro não é muito bom não, hein, galera? E da estrada que liga Viena, na Áustria, a Budapeste. Tá bom? Então, no século XVI, começou-se a produzir carruagens que se tornaram mais cobiçadas, né, à medida que o tempo foi passando, lógico, porque eu podia carregar, né, as pessoas aí com mais velocidade aí na época, né, movidas a cavalos motor, né, que eram os motores da época. Então, é esse vocábulo que os ingleses entendiam como, né, assim, ó, vamos lá, as carruagens, né? Os nativos dessa cidade também são chamados de coxswain,
Então, a cidade onde produziam-se as carruagens também tinha aí as pessoas, né, que as produziam, importantes aí, vão dar, querendo ou não, uma origem a um nome, tá bom? Então, portanto, o primeiro significado da palavra coach é carruagem, tá? Até você pode falar, né, o coche, você tem relacionado a questão dos cavalos aí, ou várias outras palavras que vêm aí de coach, né? Em português tem palavras também. Não vou entrar nesse ponto aqui, vou pensar até se eu vou fazer edição dessa parte. Mas é porque eu lembrei aí, por exemplo, de outras palavras que podem ter a ver. Mas para eu afirmar eu preciso pesquisar, né? Então não vou afirmar aqui essas outras palavras nas quais pensei. Eu vou apenas deixar que coach vem então da palavra coach, que é carruagem. Com o passar do tempo surgiu então uma metáfora que, do mesmo modo que a carruagem leva as pessoas aos diversos campos geográficos, o coach nesse caso já é uma figura, uma pessoa, um treinador, uma pessoa que vai ensinar, né? É assim como as carruagens levam, né? Levam as pessoas a outros lugares. Então essa figura aí do coach, né? Passou a ser formada para conduzir pessoas, né, nos diversos campos do conhecimento e da prática humana, muito utilizada aí, né, não apenas nos Estados Unidos, né, como em outros países, Europa e Brasil, enfim, vários outros países, com a função de ser um tutor que conduz, né, conduz lado a lado, que incentiva, né? Então a figura do personal trainer, né, do personal, é uma figura que tem absolutamente a ver com o coach, certo? Então o personal trainer, se você tem um, é o seu coach treinamento, certo? Ok, beleza. Então, na segunda década do século XIX, os alunos da Universidade de Oxford adotaram a gíria coach para designar os professores que lhes auxiliavam nos exames finais, né? Aí o coach ele entra mais com uma função intelectual, então eu vou ensinar conteúdos específicos ao meu aluno, é um professor particular, né? Auxiliá-lo ali a ir para o exame final, né? Nesse contexto aqui poderia ser um professor particular, ou poderia ser um professor orientador da universidade, ok. Então, em seguida, né, a própria universidade começou a chamar os técnicos das equipes esportivas desse modo, né? Portanto, o segundo significado da palavra é técnico. Então, coach também serve aí para técnico, né? Serve para designar tutores, pessoas que vão ensinar coisas nas diversas áreas do conhecimento, e também técnico esportivo mesmo, ok? Então é isso. É uma curiosidade, existe aí a palavra coacher, né? Coacher, que é para designar o coach, né? Só que ela é arcaica e não é mais utilizada. Então, se você algum dia escutar alguém falando coacher, né? Não se assuste, é provável, possível aí que a pessoa saiba do que esteja falando, tá bom? Então, em palestras, essas coisas, fiquem ligados, certo? Ok, era esse o trechinho que eu gostaria de ler para vocês. Agora voltando aqui ao meu texto, né? Então até aí tudo bem, tudo ótimo, muito bom. Coach é extremamente útil aí, né? Para pessoas, né? Em várias circunstâncias, se você puder pagar, se a escola te propicia que você tenha um coach, ou a tua equipe de treinamento aí do esporte que você pratica, caso seja esportivo, te proporciona um coach, ou a tua empresa te proporciona palestras com coaches, aí você já tem uma questão, né, mesmo sendo um grupo, se aquele coach te acompanha aquele grupo sempre, ele vai também conseguir desempenhar ali a função, né? Então isso hoje é o mais comum, inclusive, né? Tirando os coaches mais ligados à prática esportiva, como personal, ok? Então vamos lá. Então, tudo certo, tudo muito bom. A questão é, com as redes, né, sociais, com a internet no dia de hoje, o caráter original da pessoa conduzir ali de perto,
né, de maneira mais próxima, mesmo que seja um grupo e tal, acaba desaparecendo, o que abre um problema sério. Por que esse problema é sério? Uma série de pessoas que vêm com charlatanice, né? Então, a pessoa hoje, ela muitas vezes eles aparecem vendendo soluções irreais e até perigosas para as pessoas, né? Porque uma pessoa pode fazer um curso qualquer aí pela internet, né? E alegar ser apto a ajudar as pessoas a mudarem suas vidas a partir de conceitos que muitas das vezes são extremamente questionáveis, que não têm comprovações no âmbito de nenhuma ciência, nem das ciências hard, né, específicas, aí, ciência mesmo, hardcore, ou das ciências humanas, né, que são ciências que trabalham com conceitos não tão presos como alguns conceitos científicos aí. Então você tem ciências como a sociologia, a antropologia, são ciências humanas. Ciências humanas, elas são ciências diferenciadas, né? Ciências onde você não tem necessariamente relações de causa e consequência, onde você pode quebrar essas relações e ampliar o horizonte para outras relações aí, que não necessariamente vão ser causa e consequência, não necessariamente vão ser duais, dicotômica, né? Bem e mal, né? Certo e errado, então mais ou menos. Você vai ter nas ciências humanas uma abordagem muito mais ampla, né? Muita gente das ciências, né, dita hards aí, das ciências, por exemplo, das ciências que trabalham em laboratórios e tal, não compreendem as ciências humanas, achando que o método das ciências humanas porque eu não posso replicar, porque não vai dar sempre certo e tal. Estão sempre trabalhando muito com o conceito de ciências exatas, né? Porém, as ciências humanas, elas são humanas, justamente porque o humano, né, muito embora as ciências exatas elas consigam aí dar vários parâmetros para a humanidade, por exemplo, questões físicas, questões biológicas, químicas e tal, existe, né, para o nosso mundo a questão do cérebro. E o cérebro, ele não funciona, né, ele tem lá sinapses cerebrais e tal, funciona assim de acordo com a física, com a química, com a biologia e tudo mais, mas o pensamento foge ao escopo dessas ciências. Então é por isso que existem ciências humanas. Além do pensamento, a cultura, a história, né, as dinâmicas sociais e tantas outras coisas que as ciências não vão conseguir dar conta, que você precisa aí dos olhares das ciências humanas, tá bom? Pelo menos isso é o que eu penso, é o que eu acho a partir dos meus estudos e das minhas leituras, tá? Se alguém quiser pontuar alguma coisa, concordar ou discordar, pode comentar aí embaixo, mas antes... clica aí no sininho, inscreva-se no canal, que sempre vai ter vídeo, e dá um joinha aí pra gente, né? Dá um joinha que vai ser legal. Beleza. Então, para citar inclusive, né, questões de estudos aí, existe o estudo do comportamento animal, né, que se chama etologia, muito interessante, muito bom mesmo. E ele demonstra que os animais, eles têm comportamentos que são comportamentos que se repetem, independente da espécie, né, que ele está inserido ali. Então o animal ele é de uma espécie X, mas ele ele tem, tá? Todos nós temos vários comportamentos que são animais e que são repetidos pelas espécies. Ponto. Isso a etologia nos mostra. Então eles são estudos seríssimos, né, onde podemos identificar comportamentos humanos, humanos até porque o humano é animal, né, que assemelham-se ao comportamento de vários outros animais, né? Afinal, somos animais. Vamos lá. O problema é a pessoa pegar, por exemplo, uma alcatéia de lobos cinzentos. E aí você observa ali o funcionamento daquela alcatéia. Nossa, isso é muito comum, né? O negócio do alfa aí, meu Deus do céu. E aí, antes que alguém me cancele, eu não vou dizer que não tenha função não, tá? Até pode ter função. Você pode fazer ali um paralelo, né? Assim como você pode fazer com uma história. Você pode fazer um paralelo, observar aquele comportamento ali e aí transformar isso, né, de alguma maneira aí para a tua posição de humano
ressignificar essa situação, né? E tentar ver o que você consegue aprender com aquele comportamento ali daquela espécie, daquele grupo de animal, certo? Até aí tudo bem. O problema é esse aqui, né? Aí você analisa lá o malcaté de lobo cinzento, uma espécie específica muito diferente dos seres humanos, e começa a teorizar, vai começar a teorizar, né, a reprodução de comportamentos desses animais com a de seres humanos e incentivar certas posturas como se fôssemos iguais, né, exatamente a esses animais. Então, como se nós pudéssemos aí emular a postura de determinadas posturas que inclusive não estão de acordo com a nossa com a humanidade, porque nós somos seres sociais, né? Vou falar aí de um livro que fala sobre isso, né? Daqui a alguns vídeos eu falarei sobre este livro. Não vou nem dizer o nome do livro agora, que é para não dar spoiler dos eventos futuros. Mas então isso não é verdade, não é verdade. Não dá para você querer entrar num grupo de um coach qualquer que diga que vai te ensinar a ser um cara super bem sucedido em qualquer empresa que você entre, a partir do comportamento, você vai se comportar ali de maneira a estabelecer dominância sobre seus pares, então você vai se tornar líder porque você vai ser um alfa e tal. Muito cuidado com isso é muito perigoso. Nós não somos lobos, nós não somos canídeos, somos seres humanos, temos nossas especificidades biológicas, físicas inclusive, e temos uma coisa gigantesca chamada cultura complexa, né? Culturas humanas aí. Então não dá para fazer certas coisas. Inclusive, recentemente eu li alguns artigos aí de um livro bastante interessante aí. Eu vou compartilhar com vocês esse livro. Então, você consegue baixar em PDF na internet. Eu falo o nome do livro aqui, ó, Evolução, Cultura e Comportamento Humano, tá? Ele é organizado por Mauro Luiz Vieira e Ângela Donato de Oliva. Então vocês podem procurar, baixar esse PDF e ler esse livro. Esse livro é sensacional para você entender exatamente o que eu estou falando. Essa questão, né, do ser humano ser diferenciado. Então, citando, e aí, já para finalizando a aula, já indo para a parte final da aula, eu vou fazer uma citação, fazer a leitura aqui, né, de um dos escritores que fizeram artigos para esse livro, e vou finalizar com vocês, certo? Então vamos lá. Citando Marcos Antônio Corrêa Varela, né, um dos autores desse livro, né, na página 46, no box 1, né, para não errar, abre aspas, os principais mal-entendidos da dimensão individual para os quais precisamos estar atentos, de modo a entender plenamente as manifestações da natureza humana, estudada pela psicologia evolucionista, são natureza imutável e inevitável. Achar que o funcionamento e o desenvolvimento da natureza humana evoluída são estereotipados, sendo, portanto, inevitáveis e impossíveis de serem mudados, na verdade, tanto o funcionamento quanto o desenvolvimento da natureza humana são adaptativamente plásticos. O que é plástico, gente? É que pode se modificar, é maleável, né? E ricamente voltados para contingências ambientais, então observe isso aí, e culturais, imediatas e de desenvolvimento. Olha quantas coisas você tem, né? Eu abri aspas e acabei inserindo aí pequenas vírgulas aí, né? Então, peço desculpas a vocês, mas vamos continuar. Assim, né? Então, assim, aqui ele põe a seguinte questão. Eu vou revisar aqui, eu vou reformular, até porque... Vamos lá. É um mal entendido. O quê? Achar, tá, que a psicologia humana tem natureza imutável. Isso é um mal entendido, porque tem gente que faz esses estudos de psicologia evolutiva e aí se ampara um pouco nas questões etológicas, e obviamente esses estudos são sérios também, galera. Trabalha com fósseis, né? Trabalha com antropologia, com paleontologia, são estudos seríssimos, certo? Então, as pessoas acharem que porque geneticamente a pessoa, um grupo ou uma pessoa, então
inserida em uma determinada população tem um comportamento psicológico, uma percepção psicológica X, que isso não pode mudar, né? Isso é, segundo o autor aqui, um mal entendido, né? Marcos Antônio Corrêa Varela et al., né? Tem outros autores também aqui nesses artigos, nesse livro, ok? Então, eu gostaria de terminar a aula dizendo o seguinte, eu já gostaria de deixar esse trecho para a sua reflexão, né? Esse pequeno trechinho aqui, ó. Achar que o funcionamento e o desenvolvimento da natureza humana evoluída são estereotipados, sendo, portanto, inevitáveis e impossíveis de serem mudados. Na verdade, tanto o funcionamento quanto o desenvolvimento da natureza humana são adaptativamente plásticos. Ou seja, que as pessoas não mudam, ou que tudo muda, mas a cabeça não muda, não é verdade. Muda sim. Então, pode mudar, né? Não necessariamente muda. Tem gente que não muda. Não muda, sim, de maneira perceptível, de maneira a mudar de vida. Porém, muda sempre, porque ninguém fica igual. Um dia depois você não é mais o mesmo. E tanto isso biologicamente, historicamente, quanto psicologicamente. Isso aí é uma outra coisa que está dada. Você não é o mesmo psicologicamente de um dia para o outro, ponto, tá? Você muda sempre, mas essa mudança aqui é aquela que vai poder te ajudar, né? Que vai poder promover uma mudança de vida para você. É a isso que eu me refiro, né? Então, você pode mudar, tá? Quando é preciso, por forças da vida, né? Perda de emprego ou dificuldades, né? Financeiras, separação, pandemias, dificuldades aí, ou todas da vida. Então, você pode mudar quando é necessário. Geralmente você muda, né? Infelizmente, o mundo está muito sinistro, muito cruel nesse sentido. Ou muda ou perece. E também você pode mudar, se você quiser se reinventar. Isso aí pode ser um movimento seu. Você pode olhar para si mesmo e falar assim, não, eu quero mudar, eu não estou satisfeito, eu não estou... eu não acho que esse lugar que eu esteja está confortável enquanto ser humano. Né? Eu não digo isso só de mudar de emprego, mudar de casa, isso aí é mais tranquilo, né? Basta você ter a condição financeira, poder aquisitivo suficiente. Agora a questão é mudar enquanto pessoa. Eu posso mudar, eu quero mudar, eu vou passar a me mover para mudar. Então você pode mudar. Tanto mais isso for consciente, né? Mais você tem a probabilidade de conduzir os resultados da mudança, certo? Então você pode mudar. Se quiser se reinventar, e você provavelmente, como eu já disse, provavelmente você vai mudar muitas vezes, sem nem mesmo perceber. Então, pensar que você não é uma coisa fixa, que você pode se mudar mesmo depois de adulto, mesmo depois de adultos maiores, né? Se você tem 80 anos e você não está satisfeito com alguma coisa na sua vida, sim, você ainda pode mudar. Não são só as crianças e adolescentes que podem mudar, adultos e adultos maiores também podem mudar. Basta que surja uma necessidade, você vai mudar automaticamente, vai continuar mudando sempre, né? Ou que você tome uma decisão para isso, né? Seja ela qual for. Então, eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero mudar em relação a isso. Eu quero me tornar um leitor, eu quero mudar em relação a isso. Esse é o convite que eu te faço hoje. Então, torne-se um leitor aqui no Leituras com José. Agradeço a todas e a todos, até a próxima e valeu!